estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você diz amém? Diz graças a Deus. Você consegue aplaudir a palavra do Senhor? Queridos, também, uma vez mais, porque assim já fiz hoje, mas diante de toda a igreja, quero felicitar também nosso pastor, pastor Anderson Lima, por mais um ano, mais uma primavera que Deus o tem concedido. Dizer para o pastor, repetir para ele o que já disse hoje, que o Senhor é uma peça fundamental na minha história, na minha vida, no meu ministério, e tudo que o Senhor faz, todas as suas, como eu falei para o Senhor hoje, muitas das vezes a sua postura para mim fala muito mais do que palavras. Não é que as palavras faltem, não, é que a postura muitas das vezes fala mais do que palavras. Porque quem olha para o Senhor realmente vê a postura de um homem de Deus, com fracassos como todo humano tem, mas a postura de um homem de Deus. Quem conversa com o Senhor diante de 5, 10 minutos, já vai perceber que o Senhor não é um crente, vai perceber que o Senhor é um pastor. Porque a sua fala é de pastor, o seu jeito é de pastor, e ninguém vai tirar isso do Senhor. Amém? Então quero falar para o Senhor que eu e minha casa somos muito felizes e ter o Senhor não apenas como um pastor, mas também como alguém presente fora da igreja, que eu posso intitular como amigo, tá? Meu coração é muito grato a Deus por ter me apresentado o Senhor um dia, e que o Senhor possa conceder muita saúde, tanto a mim também quanto ao Senhor, para que nós possamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor uma vez mais pela vida do pastor Anderson Lima. Queridos, nós acabamos de ler um texto que vai apontar uma situação que aconteceu com um dos 12 discípulos mais próximo que Jesus tinha. Jesus ele não tinha apenas 12, Jesus tinha uma leva de discípulos. Só que ele foi dando uma peneirada e, para estar mais próximo, esses 12 aqui passaram no teste. No começo ele chamou 70, peneirou, sobrou 12, deu mais uma peneirada, sobrou 3. E na última peneirada sobrou um, João, na ilha de Patmos. Só que esse João é aquele que foi intitulado amigo de Jesus. O caso de Pedro, um menino que estava entre esses 12 mais chegado, entre os 3 mais chegados, impulsivo, um menino bom até, um obreiro que, quando Jesus tinha que ir para algum lugar, convocava ele. E feliz, Josué, é aquele que é convocado. Feliz é aquele que tem que ir para o Paraná, foi isso? Santa Catarina, e fala assim, ó, vamos comigo. Feliz é aquele que é convocado de alguma forma, porque há nele uma confiabilidade. Quem é convocado, há nele uma confiabilidade de que podem ir porque vai dar bom.
bom, vai dar certo. Pedro chegou para Jesus e falou assim, aonde o Senhor for, eu vou contigo. Aonde o Senhor tiver que ir, eu vou com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e fala assim, meu filho, primeiro, o diabo pediu para se andar com você. O Senhor não deixou? Não deixei. Eu tenho outra coisa, Pedro, para te dizer. Antes que o galo cante, você vai me negar, meu filho. Eu imagino Pedro naquele momento olhando para Cristo falando aquilo. Eu imagino como que ficou o psicológico de Pedro, não quando Jesus apenas falou, mas quando Jesus falou assim, e não vai ser apenas uma não, tá? Você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, vai dar ruim, Pedro. Gente, Jesus nunca pegou ninguém de surpresa. Jesus, ele nunca pegou ninguém de surpresa. Tudo que aconteceu comigo, tudo que aconteceu com você e tudo que ainda está para acontecer, nós somos avisados de alguma forma, de alguma maneira. E daí, pastor, nós precisamos estar atentos aos avisos de Cristo. Precisamos estar atentos àquilo que Deus, indiretamente ou até mesmo diretamente, fala conosco. A Bíblia vai dizer no Salmo 91 sobre a armadilha do passarinheiro. O salmista ali está pedindo para ter um livramento sobre a armadilha do passarinheiro. E quando você vai olhar um passarinheiro trabalhando, você não vê um passarinheiro gastando força. Você não vê um passarinheiro gastando energia. É claro que estamos falando aqui de algo espiritual, mas você não vê um passarinheiro gastando força, gastando energia, se suando, se cansando. Não. O passarinheiro, ele faz um estudo do pássaro. E ao estudar o pássaro, ele vai entender aonde o pássaro vive. Que horas que o pássaro costuma estar naquele lugar. E pasmem os irmãos, ele vai armar uma armadilha, só que o pássaro não cai na armadilha pela armadilha. O pássaro cai na armadilha pelo quê? Pela comida que é colocada na armadilha. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que a armadilha está na cara. O problema é a comida que Satanás vai colocar na armadilha para poder te fisgar. O problema é a comida que Satanás vai colocar na armadilha para poder te trazer, para poder te segurar. Pastor, E pasme, ele nunca vai colocar uma comida que você não goste. Porque se ele colocar uma comida que você não gosta, você não cai na armadilha. Então ele sempre vai colocar uma comida que você gosta. Uma comida que te atrai aos olhos. Uma comida que mata a tua vontade. Uma comida que te sacia. E é assim que Satanás faz. De repente chegou alguém aqui hoje nesse culto, porque meu Deus, ele fala com quem está presente. E de repente está cansado já de cair em armadilhas. Porque afinal de contas, as armadilhas que foram armadas foram com comidas boas, foram com comidas aparentes, maravilhosas. E querendo ou não, é a comida que você gosta. E querendo ou não, é daquilo que você gosta. Só que tem uma coisa, querido. Satanás prepara a lama. Quem decide a pular nela. Eu vou repetir para você entender. Satanás prepara toda a lama. Quem decide a pular, sou eu ou é você? Quando Pedro nega, a Bíblia vai dizer que o olhar de Jesus, quando ele pega a terceira vez, nega a terceira vez, a Bíblia diz que o olhar de Jesus encontra Pedro. E esse olhar fez Pedro sair dali e chorar amargamente. Nós não vemos Pedro pecando de novo. Nós não vemos Pedro caindo, pelo menos a Bíblia não fala. Nós não vemos Pedro errando de novo. Ele errou, pastor, com certeza. Mas a Bíblia diz que quando Pedro sai dali, logo Jesus será crucificado,
depois Jesus vai aparecer, Jesus vai estar com os discípulos, Jesus vai ser assunto ao céu, vai subir, e quando ele sobe, a vida de Pedro nunca mais será a mesma. Primeira pregação, 3.000 almas. Segunda pregação, 5.000 almas. Por quê? Porque o olhar de Jesus que encontrou com ele disse alguma coisa para ele. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que esse momento de Santa Ceia, esse momento que nós se reunimos para tomarmos do pão, do cálice, isso não pode ser um momento comum. Isso não pode ser um momento que não vai trazer em nós, pode colocar esse fundo para mim, minha filha, por gentileza? Que vai trazer em nós, ele precisa trazer em nós um olhar diferente, mas um olhar da gente mesmo sobre as nossas posturas, sobre os nossos andares, sobre as nossas caminhadas. Porque esse momento aqui, ele precisa ser para nós realmente um divisor de águas. Eu não posso, depois de ceiar, eu não posso, depois de participar do corpo, do sangue de Cristo, e andar nos mesmos caminhos que eu andava, praticar as mesmas coisas que eu praticava. Eu preciso que algo em mim muda, e muda de verdade. E isso não era para ser apenas na ceia, isso era para ser pelo menos nas minhas intimidades com Cristo. Isso era para ser toda vez que eu orasse, alguma coisa mudasse em mim, toda vez que eu lesse a Bíblia, alguma coisa mudasse em mim, mas desde que isso já não aconteça dessa forma, pelo menos esse momento de Santa Ceia, ele precisa ser assim. Nós precisamos de voltar para casa refletindo. O que vai ser se eu sair da Santa Ceia e cair no mesmo buraco? Como Deus, porque eu não quero falar de pessoas que olham para você, porque as pessoas acusam mesmo. Eu não quero falar do olhar de um humano, que também é humano, e olha para você e te aponta pelos seus erros, te aponta pelas suas quedas, te aponta pelos seus momentos que você desceu da cruz e pecou e não conseguiu se controlar, se equilibrar. Eu não quero falar de pessoas que olham para você e te julgam, mas eu estou falando como que o olhar de Cristo te encontra quando você sai da presença dele de um culto de Santa Ceia e cai no mesmo abismo. Como que ele consegue te enxergar? Isso precisa doer em mim, isso precisa doer em você. Porque nós vivemos a luz do Evangelho. E se Cristo olhou para Pedro naquele momento, e Pedro se arrependeu e chorou amargamente, e Pedro, porque não adianta se arrepender, chorar amargamente e não ter mudança. O que a gente precisa, gente, realmente é de falar menos e fazer mais. A gente precisa de falar menos e ter mais atitudes. Pastor, mas eu nem falo. Então tenha só atitude. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e é preciso deixar. Por quê, pastor? Porque daqui a poucos minutos vai ter uma palavra que a gente sempre fala. Assim, ó. Inclina a tua cabeça e se examine. Porque isso eu não tenho direito, só você que tem direito. E de repente você vai inclinar, vai se examinar, e eu não sei, de repente, o que vai passar pela sua cabeça. Se você vai lembrar dos pecados do passado e fazer conta deles, eu não sei de que você vai lembrar e o que você vai falar com Deus. Mas isso pouco me importa. Eu não tenho poder para mudar nada, nem passado, nem presente, nem futuro. Mas quando você se analisa, Deus está querendo mudar o teu futuro, gente. Por quê, pastor? Porque o passado já passou.
passou, não tem mais jeito. É Deus querendo dizer assim para você: você analisou, agora participa, vem comigo, vamos para frente, vai dar certo, vamos junto, a gente vai vencer, você vai chegar lá, a tua família vai ser restaurada, o teu ministério vai subir. Eu acredito assim, é isso, querido. Deus fica muito triste quando nós voltamos à lama. Quando crentes em Cristo Jesus, participante da ceia, participante do corpo, participante dos cultos, obreiro, membro, que nós voltamos à lama. E o olhar dele nos encontra. E como é que o olhar dele nos encontra? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus nessa noite está olhando para você e te enxergando de uma forma como quem diz assim: meu filho, vamos que dessa vez vai dar certo. Eu preciso que você rompa, eu preciso que você reage, eu preciso que você não caia mais, eu preciso que você não desça mais na cruz, eu preciso que você se anime, eu preciso que você esteja disposto. É Cristo olhando para você, falando assim: não volte mais para o passado, não volte mais para a lama, não se deixa mais ser levado por fofoca, por calúnia, não se deixa mais ser levado para estratégia de Satanás, não se deixa mais cair no laço do passarinheiro. Aleluia! Olha para mim, eu sou o autor, consumador da tua fé. É eu que estou te levantando, te sustentando, te guardando, te protegendo, te guiando. Aleluia, te levantando. É Cristo olhando para você e falando: não temas, eu sou contigo. Eu estou na tua vida e na tua causa, e nada vai te parar. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém for me procurar no lugar da minha queda, só vai encontrar rastro de alguém que foi resgatado por Jesus. Eu vou repetir: se alguém for me procurar um dia no lugar da minha queda, só vai encontrar rastro de alguém que foi resgatado por Jesus, porque eu não estou lá. Aleluia, você precisa entender que crente que foi resgatado por Cristo, ele não tem mais passado, ele tem testemunho. Ele não tem passado, ele tem testemunho. Aleluia. Então, se você for querer falar do que me quebrou, aleluia, me conquista a Neuza. Vamos sentar e eu vou te falar o que Deus está fazendo com os pedaços. Aleluia, eu vou te falar o que ele está fazendo com os pedaços. Por quê, pastor? Porque eu não nego quem eu fui. Eu anuncio quem ele é. Eu anuncio quem ele é. Eu anuncio que ele faz. E ele faz. E ele faz aquilo. Por quê, pastor? Porque ele foi lá no mundo. Me pegou no meio da cachaça, no meio da escola, no meio da prostituição. Me deu um banho de sangue. Aleluia, me tirou de lá. Me fez um pai de família. Me fez um homem do altar. Eu preciso saber ele. Arrepiou aí, não arrepiou? Sabe por que arrepiou? Aleluia, porque quem foi te procurar no seu passado só tem que encontrar rastro de uma pessoa que foi resgatada por ele, que foi tirada por ele de lá. Por quê? Porque você não habita mais lá. Você é transformado. Você é transformada e não vai mais voltar. Quando alguém olhar para você, tem que entender. Aleluia. Que aí dentro também tem uma pessoa de Deus. Que aí dentro também tem uma pessoa que serve a Ele. Que aí dentro tem alguém que realmente que largou o passado para lá e está vivendo uma nova vida em Cristo. Eu falei com a minha esposa hoje cedo, nós tomamos café na mesa, ela e minha filha, eu falei para ela, aleluia, tem muita coisa boa que já passou pela nossa mão, aleluia, e foi embora, de alguma forma foi embora, e eu falei para ela e profetizei, Deus vai fazer infinitamente mais. Eu falei para ela, vai
fazer infinitamente mais. Do que vai chegar na nossa vida, a gente vai lembrar do que foi passado, do que ficou para trás. Aleluia, mas não vamos lembrar com tristeza, vamos lembrar com alegria. Por quê? Porque o que chega na hora vai ser maior. O que chega na hora vai ser Eu não sei o tipo de intimidade que você já teve com Deus, mas Deus manda profetizar que Ele está te dando porção dobrada nessa noite. Ah, receba aí, receba aí, receba. Ah, pastor, já profetizei. Se prepare porque vai profetizar mais. Pastor, eu já curei. Se prepare porque Deus vai fazer. Se prepare. Aleluia, se prepare para estender a mão. Se prepare para estender a mão e quando começar a orar, o câncer cair por terra, o doente ser curado, a AIDS bater retirada, porque o que Deus vai fazer. Mas Ele só faz isso com quem Ele deu um banho de sangue e não se sujou mais. Faça valer esse banho de sangue que você tomou. Porque só você e Deus sabe de onde você saiu. Só você e Deus sabe do buraco que Deus te tirou. Só você e Deus sabe aonde você era para estar agora. E Deus transformou a tua vida, transformou a tua casa, transformou a tua mente. Olha você aí. Dá uma olhadinha para esse irmão bonito do teu lado, olha para ele e fala assim: rapaz, Deus mexeu contigo, viu? Isso, olha para ele e fala: Deus te transformou mesmo, viu? Isso, olha para ele e fala assim: ó, Deus entrou na tua vida mesmo, hein? Aleluia, quem tu eres agora, hein? Aleluia, só quem vai transformar, só quem vai transformar. Levanta a mão lá em cima, aplauda ele, meu irmão. Olha para o Paulo, gente. É um negão. Que cor que é essa, gente? Gente, esse é o salmão mais valioso que eu já vi na minha vida. Olha o que Deus fez na vida desse menino. Aleluia, é testemunho para nós. É testemunho para a gente. Olha o que Deus fez. Passou quase a vida inteira preso. Hoje é pai de filho, está com a sua esposa, é pastor da clínica de recuperação. Aleluia. Pastor, você está falando isso por quê? Se Deus fez com ele, pode fazer com você. Se Deus fez comigo, pode fazer com você. É só fazer o quê, pastor? Um banho de sangue. Valeu. Não se suje. Não se suje. Se afaste de pessoas que vivem na lama. Porque, deixa eu te falar, qualquer batida de pé, essa lama respinga de você. Pastor, eu não devo evangelizar, você está entendendo? Chega, fala e sai. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos influenciados, senta na roda dos escarnecedores. Faça valer esse sangue que te resgatou. Faça valer esse sangue que foi derramado com tanta dor por você, por mim. Nesse momento nós vamos participar do corpo do sangue. Aleluia. Eu quero chamar nessa noite ninguém mais, ninguém menos para te servir. Ele e a esposa dele, a irmã Joyce, o pastor Anderson dele. Hoje é ele que vai te servir assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, está aqui esses elementos que agora, Senhor, são consagrados a Ti.
E o teu filho, teu ungido, juntamente com a sua esposa, irão servir a sua noiva nesse momento. Senhor, que possa haver transformação em nosso meio. Que possa haver, Senhor, mudança de vidas em nosso meio. Consagramos a Ti, meu Pai, esses elementos agora, Pai.